E aí, olha, Rafael, você ainda tá aqui? Achei que você já. E aí, Dandan? Fala, Midão. Boa noite, chefe. Tranquilo? Na paz? Sempre. Firmeza? Tranquilo demais. Deixa eu ver se eu consigo manter aqui. É, tá E aí, na. Em Rafa? qual área, Rafa? Qual área que você tá? Oi, Dulce, bem-vinda. Deixa eu ajustar aqui, cara. Grande Rafael. André, Ale. Oi, Alezinha. É, esse Rafael puxa saco só. Só aparece assim. Dandan, Diga aí, meu. não tô muito afim de esperar o povo, não. É, senão a gente fica com pouco tempo. Qual foi as notícias aí, Dandan? Você que é milico. Oi, Lezinha. Você que é um quase Pois é. militar, né? Bolsonaro deu, Bolsonaro deu um checkmate aí no STF, né? Não sei. É, Não sei, ainda não pode falar assim, não. não, não, diga assim, no caso do Ramage, né? Ele nomeou o amigo do amigo, né? É, isso. E diz que o. Como é o nome dele? No lugar do Ramage? O outro Alexandre. É o É, Valeixo. não, Valeixo não, que tá o atual. O que entrou Do que tá hoje. onde? Uai, Ah, é o diretor. Alexandre, né? É, o Não, Alexandre. mas ele é Que é o Alexandre amigo, também. é o amigo do. É o amigo do. Sumiu. Não, ele é amigo do Ramagem. Isso, amigo do Ramage. Então, mas o ponto para mim é o seguinte: diz que o cara é mais casca grossa do que o Ramagem. Então, não vai ser tão simples. A questão é o que que eles vão encontrar ali dentro. Porque, pelo que eu percebi, o Moro não tem muita. Deixa eu. Peraí, não sai não. Deixa eu chamar o Emílio. Pera, eu te tiro e te trago. Peraí. Ok. E aí, Midão? E aí, povo lindo? Firme? Firmeza? Estamos aqui nessa luta, nessa. Rapaz, hoje então minha cabeça é porque eu não fiquei assistindo muita coisa, mas eu acompanhei os pontos principais. Eu estava falando Mas agora com o hoje eu tô na Daniel. paz. É, eu estou mais Hoje eu relaxado, tô em paz. mas aquela palavra do Bolsonaro foi pesada. Acabou, acabou. E outra, a Rede Globo mentiu. Ele não disse que as Forças Armadas eram com ele. Ele falou que Mentira, as ele falou Forças com o povo. Armadas era com a verdade, com a justiça e parará. Primeiro Mas com o não povo. disse, se não, não. Quando ele disse, ele falou: o povo é comigo. E Mas as as Forças Forças Armadas Armadas, estão com o povo. exatamente. Não, mas com a verdade, com a justiça e com manter a Sim. ordem para que possa as pessoas trabalharem, porque não estão deixando que eu trabalhe. A Rede Globo é uma lama, né? Rapaz, é meu sonho de consumo. Eu não sei o que eu prefiro mais, o Lula preso ou a Globo exterminada, sabe? Eu já. Para mim, já podia caçar essa concessão, porque ali não é uma rede de comunicação, ali é um partido político.
Pois é, não, mas até aí iria virar um processo de 20 anos. Sabe por que que ele não Mas seria processa bom. a Globo? Porque vai virar um processo de 150 mil anos e nunca acaba. O ponto para mim é o que ele já disse: vocês têm dinheiro para pagar os impostos? Porque se vocês pagarem os impostos, vocês podem renovar. Como eu sei que vocês não têm, eu sei que vocês não vão renovar. E a propósito, eu já estou avisando antecipadamente para que não haja problema. Mas voltando à questão do Moro. Aonde eu via o segundo ponto frágil acerca do Moro foi que o Moro mandou o advogado dele abrir o que ele havia feito. Com qual motivo, ou por qual motivo, ou com qual intenção? Obviamente, para que não haja uma distorção interna no processo, sem que haja opinião pública que é a favor dele. Então, ele quer a opinião pública vendo e ouvindo e sabendo do que está sendo dito. Só que tem um detalhe: ele não tem foro privilegiado, mas o presidente tem. Então, quem vai decidir? Então, só que eu não vi ninguém falando isso para o Celso de Mello, até porque falar para velho também, perdão, senhor, porque eu já estou mais velho, mas falar para aquele cara também não vai ter muito valor. Mas o ponto é esse: tem que correr em sigilo de justiça? Tem. Tem. Artigo 20 do Primeiro, CPP. 20 do CPP. Segundo, trata-se de uma pessoa que não pode ser exposta, que é uma questão de segurança nacional? Presidente. Acabou, amigo. Ele não tem o direito de expor, que é diferente. Agora, mais um detalhe. Você viu quem era, como eles tramaram. São 60 dias para ele depor. Agora, 5. Depois que ele disse agora 5, amanhã. Aí, quem entrou foi o Aras, no bastidor, e pediu: não, 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 não. Pode ir acompanhar o meu pessoal. O meu pessoal vai acompanhar ele, senão não ia. Seria só a Polícia Federal. Só que a Polícia Federal de lá é o Grilo, que é o cara que foi pego fazendo gravação inoportuna, da forma errada, aonde o Moro sabe, porque foi ele que instituiu esses caras. A outra doutora também, a delegada também era peixe dele. Todo mundo peixe. Por que demorou 8 horas se eu tenho uma faca mortal contra o presidente? Porque eu não tenho. A única coisa que eu tenho são as fotos que eu tenho que passar para vocês. Então, eu estou dando para vocês o meu telefone para vocês periciarem. Ué, você já passou as fotos? Tá, vamos periciar. Beleza. E eu quero o seguinte, olha o que o Aras fez, é genial. Esse cara, eu estou apaixonado por ele, porque ele tem uma cara de bruto, né? Parece um bicho nervoso. E aí ele fala assim: então eu quero só 3 testemunhas. O que o Sérgio Moro disse da última reunião, eu quero a filmagem, e eu quero os 3 generais: o Braga Neto, o Heleno como é o nome do outro? Que eu esqueci aqui agora, Jesus. Ou Foi seja, Braga Neto, Heleno. não, mas então, e o terceiro? Pô, é Foi o mó Mourão, gente não? boa. Foi Não, não, né? que Mourão, que tá amarrado. Tá Foi amarrado, tá outro, amarrado. né? O Foi Mourão, para mim, é o cara que eu tenho mais o da receio. defesa. Mas eu tô querendo lembrar. Fernando Ramos. É. Aí ele levou os 3 que morrem pelo Bolsonaro. Qualquer coisa eles se matam, tá tudo certo. Levou 3 caras que fecham o exército. Bem, o que o STF está tentando fazer? Uma vacina. Qual vacina? Olha, esse negócio de falar do exército, que as Forças Armadas. Aí vem a Globo, vai lá na Marinha, que a Marinha, para mim, é a mais frouxa de todas. É uma frouxa, por isso que é de branquinho. Frouxa, porque ela nunca se posicionou. Não, somos a favor. Aí foi lá na Marinha. Vá lá no Exército, eu quero ouvir alguém do Exército. Então, os caras do Exército, ninguém fala. Todo mundo caladinho. Vamos esperar o momento, porque a gente tem o que fazer. Quando o Bolsonaro disse acabou, a minha tradução é:
o legislativo, o executivo vai trabalhar, o legislativo e o executivo. Sabe por quê? Porque o Exército agora ele vai entrar, o artigo 142, e vai fazer com que as coisas entrem em ordem. Vocês não vão mais se intrometer naquilo que é executivo e nem vice-versa. Foi a minha tradução. Acabou. Sabe, segundo entendimento? Acabou esse negócio de tapinha nas costas com esse Rodrigo Maia. Rodrigo Maia, deixa eu te dar um recado. Eu estou te dando o recado pelo Bolsonaro. Se o Bolsonaro não falou, eu não tenho nada a ver com isso, eu vou falar. Eu tenho uma carta na manga que eu vou te botar na cadeia. Essa é a outra mensagem. Acabou. Você não vai mais fazer do povo o que você tem feito. Acabou. Não tem tapinha nas costas. Tanto é verdade que quem foi lá para conversar foi hoje o Alcolumbre. Mudou tudo. Agora mudou tudo. Bem... A verdade é que o recado do Bolsonaro foi dado depois do povo ter dado o recado do povo. Eu nunca vi uma carreata tão violenta em Brasília. Eu nunca vi tanta gente. Mas nunca teve. Isso no meio de uma pandemia. Então o povo já deu o recado. Se tocar no meu presidente, a gente vai chamar as Forças Armadas e a gente vai resolver isso. Foi o recado do povo. Aí depois você pega o Mourão falando, você pega os generais falando, todos eles falando de lealdade. Existe lealdade dentro do militarismo. Existe uma busca de preservação da democracia, dos valores constitucionais, e isso vai ser feito. Todos? Cara, isso eu não creio. Todos. Eu sei, mas eu não creio. Tá, mas eu não creio. Para mim tem um monte. Não, mas para mim tem um monte de esquerdista lá dentro, disfarçadinho. Tem um ou outro lá, amigão. Não tem jeito. Eu estou falando de ser humano, cara. Eu não sei a proposta que ele recebeu. Mas do Exército, o esquerdista, ele não cresce. Eles quebram a perna dele. Porque eles são patriotas. Se ele for como um X9, escondidinho, agente secreto, cresce. Cresce, mas não cresce dentro da doutrina do militarismo. O Daniel conhece bem isso aí. Você esteve lá dentro. O militar ele não aceita trairagem. Ele é um patriota. Ele ouve o hino nacional 500 mil vezes ao longo do ano. Ele bate continência para a bandeira. Oi, Ivan. Então, eles são apaixonados pelo Brasil. Eles foram doutrinados nisso. Eu vejo o Exército como um Rambo. Vê o Rambo, quando ele está num filme lá fazendo o trabalho dele, o Exército é desse jeito, o cara cresce assim. Então, eu penso também... que se for necessário... Não, mas não tem como ser unânime. Não tem como. Mas eu não estou querendo minar o Exército. Primeiro, eu já sei que a Marinha é a lama da coisa. A Marinha não decide nada. Ainda bem que ela também não decide nada, né? Marinha é só para ficar, sei lá. A guerra dela é no mar, né? Não, se jogar o Lula, se jogar um monte dele lá numa ilha, no Atlântico, uma coisa assim, aí a Marinha fica ali em volta com os navios, para ninguém sair nadando. Mas também ela não vai decide. Trabalhar. Ela não decide. E outra, na hierarquia é o Exército, Aeronáutica e Marinha. Então tá tudo certo, graças a Deus. Agora, a intenção do Sérgio Moro expor, ela é um tiro no pé. Primeiro, que está todo mundo querendo saber o que tem lá. Segundo, que se não tiver nada, mais vazio ainda ele fica. Ainda que ele tenha esse povo, essa mídia porca a favor dele, mas aí, digamos assim, o discurso dele cai totalmente. Detalhe que eu esqueci, o Marcelo Grilo, que era o outro delegado que estava na oitiva, foi ele que pagou a pizza na hora. Tá lá, o menino postou. O office boy pegou, tá lá, o office boy não, o que leva o lanche. Tá aqui, ó, com o nome do cara. Foi um joguinho. Sabe qual é a verdade disso tudo, né? O próximo presidente seria o Moro. E pronto.
era Bolsonaro e Moro. Aí alguém deu a cartada, como deu a cartada no Paulo Guedes, o nome desse vagabundo. Vagabundo! Estou falando vagabundo. Marginal. Um bandidinho, marginalzinho, vestidinho de dondoco, que é o Dória. Deu um papo reto, tanto é que quem estava no telefone com o Moro era o Maia, o Alcolumbre, o Toffoli e, para mim, o Caiado e outros. Até o Caiado veio fazer uma visita amistosa, trazido pelo Alcolumbre. Então, ele caiu num golpe. Sabe qual foi o golpe? Foi um golpe inteligente da esquerda. A esquerda não é tão burra quanto a gente pensa que ela é. Ela está no desespero, e no meio do desespero ela erra bastante, mas ela é orquestrada a vida inteira para ser ruim, ela é má. Então, o que eles fizeram? Vamos ganhar o Moro, que é o próximo presidente, vamos inflamar o coração dele dizendo que ele é o herói nacional. Isso vai fazer ele querer ser o presidente antecipadamente, fora do time. Aí ele dá um tiro para sair do governo. Não, ele dá o tiro para tentar matar o Bolsonaro. Só que o tiro para tentar matar o Bolsonaro vai matar ele e não o Bolsonaro. Agora a gente fica sem ter alguém para substituir o Bolsonaro. Esse é o ponto. Que bom, 2022 continua o mito. Não, mas o mito já ia. Eu estou falando 8 mais 8. Não. O plano era ele para 8, mas lá na frente, lá em 26. Entendeu? Agora, se a gente não tiver mudança nenhuma, pode ser o Guedes. Não, esquece. O Guedes não, eu vou te dizer o porquê. O Guedes é mais velho, o Guedes está cansado, o Guedes é milionário, o Guedes não tem mais por que fazer graça para o Brasil. Ele já fez graça para o Brasil demais, ele é apaixonado, eu sou apaixonado por ele, ele fala a minha língua, eu entendo mais de economia depois dele. Não tem. Só tem um cara que já disse que não gosta, que é o Tarcísio, que para mim todo mundo ia votar nesse cara, porque eu nunca vi fazer tanta estrada sem dinheiro igual a ele. Ele é um construtor nato. Então, temos que levantar agora alguém para substituir o Bolsonaro. Porque o tiro saiu em tese pela culatra. Matou o Moro. O Moro está sepultado. E nas pesquisas, ele aparece com 18, Bolsonaro com 26. Só mais um outro ponto. Se ficar provado que esse cara é papudo, como eu acho que ele é papudo, o Moro é um papudo, mentiroso, deu um golpe, deu um engodo, não tinha nada e apostou, pode ser que voltem o Lula para a primeira instância, que esse, para mim, é a maior tragédia. Então, ele volta a ser elegível. Esse é o ponto. A esquerda não é burra. E os da direita têm uns animais idiotas, retardados mentais. As pessoas muitas vezes me questionam, mas você não é pastor? Eu sou, mas não sou retardado. Mas você não é nervoso? Eu sou nervoso. João Batista disse cambada de víbora. E aí? E por isso eu tenho que ser calmo. Jesus tinha todo tipo de personalidade. Eu sou bravo mesmo, cara. Eu estou aqui para isso. A propósito, todos eles morreram de morte violenta, menos João. João morreu de velhice. Mas o resto tudo foi esfaqueado, perdeu o pescoço, partiu no meio. Só que tem homens e homens. Tem homens que estão ali como aquele bandido da cruz que só quis guardar a pele dele. Se tu realmente é o filho de Deus, desce daí e tira a gente também. Sabe o que ele estava falando? Protege minha pele, guarda minha pele. Eu estou preocupado com a minha pele. Eu estou preocupado com o futuro do Davi, eu estou preocupado com o futuro dos meus filhos. Eu sei acerca do que eu quero deixar para as gerações. Eu gostei disso tudo. Eu estava tenso esperando esse depoimento do Moro. Mas, assim, hoje eu estou bem tranquilo, porque ele afinou o discurso. Não, todo mundo Ele disse que tinha 15 meses. Ele só tem 15 dias, 2 semanas. 2 semanas, exato. Afinou.
Ele ficou com medo de prevaricação, porque se eu tenho alguns crimes praticados há 15 meses, eu vou ser acusado de prevaricação. Prevaricação não trata de tempo. Já prevaricou. Olha bem, se eu conheço uma notícia, ainda mais como ministro da Justiça. Alexandre Moraes prevaricou, escuta, o Supremo Tribunal Federal está correndo risco. Já deram cala a boca dele. O Toffoli já deu uma conversadinha, um bate-papo com ele. Ele já prevaricou. Sabe por que ele prevaricou? Por que ele deixou o cara assumir o ABIN, mas ele não pode assumir o posto de... É prevaricação. Ele deixou de fazer o que ele deveria ter feito lá atrás. Eu estou te entendendo. Só que o Moro tirou a prova que ele tinha contra ele, que seriam ligações de 15 meses, e-mails de 15 meses. Ele tirou isso tudo, dizendo que ele achava que foi hackeado. Então ele tirou e ele usou só 2 semanas. Não tem como você falar que ele prevaricou em 2 semanas. Ele apresentou a denúncia quando saiu. Mas ele saiu apresentando. Não. Peraí. Eu sei, ele está querendo fugir da prevaricação, eu sei. Mas vem cá, você soube há 15 dias, por que você não levou a quem de direito? Vai na delegacia e faz o boletim de ocorrência, só que não pode porque é o presidente, então você tinha que ter denunciado ao STF. Você, ministro da Justiça, você não tem acesso? Amigão, eu sei que ele vai ter que gastar uma grana, eu não sei de onde veio o dinheiro ele deve ter, porque ele disse que ele era pobre, mas a mulher dele não é não. Depois ele ficou com medo também de denunciação caluniosa. Porque em 15 meses. Já foi. Essa já foi. Mas ele tira. Como ele não consegue provar lá atrás, porque ele falou: olha, se eu tenho que tirar por causa da prevaricação, isso aí foram advogados. Tira isso, não põe isso não. Para o Bolsonaro ficou top, porque ele afinou. Depois que ele afinou, ele só tem essas mensagens porcarias. Talvez uma gravação de uma reunião, e uma reunião de Estado, de governo, ela é sigilosa para eles. Eu acho que isso não pode nem quebrar, cara. E se quebrar e ficar na delegacia, vamos dizer assim, com os delegados federais e mais o procurador-geral, se isso vazar, o tipo de reunião, cara, tá tudo errado. Não, então, tá tudo errado. Mas até aí, se o STF é torto como ele é torto, até isso como é que você vai se basear numa gravação de uma reunião de um governo? Não, como? Eu sei. Não, mas eu estou falando do STF, que é torto. Sei lá, ele inventa a lei na hora, como eles estão fazendo. Eu não vou botar o cara, mas o cara é da ABIN. Isso para mim é o de menos. Mas eu estou mais em paz, estou mais tranquilo. Eu sei que mudou o cenário. O cenário agora está totalmente favorável, porque outrora o cenário estava caótico e a gente estava destruído. E agora a última notícia é que eu acho que todo domingo vai ter passeata. Essa é a hora. Vai ser direto. O que eu ouvi também no YouTube, daquele pessoal dos 300, aquela Sarah Winter, o Oswaldo Henrique, todo mundo falando que eles vão fazer várias organizações de movimento. Sim. Isso é importantíssimo para mostrar. Importante. Não vem. Isso, não vem. O próprio Marco Aurélio hoje já fez o caminho de volta para casa, né? Não é de volta para casa. O dele foi protegendo a coisa. Porque ia sobrar para ele também, porque ele já tinha pisado na bola na mesma coisa que o Alexandre de Moraes pisou. Então, Mas eles recolheram o trem de pouso. E para ele fazer aquilo, eles conversaram num cafezinho e todo mundo falou: vamos fazer um pedido para colocar no regimento interno, a gente dá uma acalmada nisso. Exato. Não chama o Alexandre de Moraes, dá uma regulagem dele pública, a gente faz aqui internamente e tal. Exato. Então eles recuaram. A Elisângela está dizendo aqui, estou preso aqui nessa fala de vocês, estava doida para ir dormir. Só vai dormir porque você nem sabe a palavra que eu vou ministrar nessa noite. E a Isa está dizendo, fala Isa, que a gente está gastando pólvora na pessoa errada. Quem é a pessoa certa, amiga? Manda para gente. Suzy, seja bem-vinda. Quem é a pessoa certa para você que a gente deveria tirar, que eu estou aqui para isso? Oi, Soiane. A verdade é que deu uma virada muito forte. O movimento popular foi muito intenso. Muito.
E Como não foi nunca só foi, né? Brasília, né? Foi no Rio de Janeiro, foi em São Paulo. Eles viram a força do presidente. Mas tem um outro detalhe. Eles ainda tentaram impedir por meio do trânsito, igual o Covas lá, o anunciador da tragédia, o caos. Olha o nome do cara, Bruno Covas. Abrindo cova para tudo que é lado, não sei para quem é, para mim não é. E hoje ele E te ele. chamou de miliciano, hein? Não, aí foi o Dória. Aí foi o Dória. E eu Ô, tenho Dória, cara de miliciano mesmo. Não, estou falando do Covas. O tá Covas todo mandou mundo em fechar casa as aí, todo ruas. mundo foi chamar de miliciano hoje. É gado, miliciano, é robô, é tudo. Eu sou tudo isso. E nem me incomodo. Agora, vamos lá. Cadê Dandan? Não sai não que eu quero você já já. Deixa eu trazer o Dandan, Midinho. Estou dizendo que Moro A é a Ilza está isca para dizendo que acha que o favorecer Moro o é isca PT. para favorecer o Exato. PT. Eu também Não, tenho mas essa é para um visão. todo. Não, mas é para um todo. Não, é um tiro para pegar todo mundo. Não foi um tiro de revólver, foi um tiro de cartucheira. É 12, a 12 espalha. Uma 12. É óbvio. Só que só pegou o Mané. O Mané, o tontinho, o menino abestalhado que foi entrar na política, no Brasil, é coisa para homem, não é para menino, não. E para menino mal. Para aquele que O Bezerra jogava. da Silva diria que malandro é malandro e mané é mané. Ele é o Mané. O Moro foi o mané. Desde o Deixa eu início eu tive trazer. essa sensação de que ele estava. Ele ouviu o canto da sereia, pensou que fosse ser o presidente e se lançou com força e viu que A fez mulher errado. dele já estava falando. A palavra que a esposa dele, a Rosângela, tinha dado, sabe qual foi? Estamos fazendo campanha para 2022. Aí. Se deu muito bem. Vai fazer para 2022 se não pegar uma cana de leve. Meu sonho de consumo, se ele pegasse só uns diazinhos. Só O uns diazinhos. depoimento dele encolhendo para 2 semanas de gravação e de conversa, ele ficou com É isso medo aí, de pegar uma Elisandro. cana. E assim, eu acredito que o caldo ainda vai engrossar para o lado dele, porque ainda vão entrar com a questão da segurança nacional. Vamos ouvir. Tem cenas dos próximos capítulos. E eu sou anti-Moro. Eu sou anti-Moro. Eu era anti-esquerda, anti-PT. Agora eu sou anti-Moro. Até eu ver o cara. Acabou. A propósito, Mandetta, como é mesmo o nome do Maneta, do Perneta? Ninguém sabe mais quem é o cara. Sabe quem vai ser o Moro daqui a 3 meses? Ninguém. Ele vai ser um Moro cara vai morar em solitário. Paris. Então, ele vai ser um cara solitário que ninguém vai querer estar perto dele porque sabe que, sujou, dá ruim, não encosta não, que ali é problema. Vai ser O assim Moro vai daqui a morar 3 em meses. Paris, ficar tomando chazinho e comendo croissant. Vai ser o trabalho dele lá. E Isa, com relação ao PT, se voltasse o Lula, seria ótimo para o Bolsonaro. Ele ia tomar uma lavada feia nas eleições. Ia ser Ia 80% trucidar. Ia trucidar, eu também 15%. acho. Mas é um E cara que depois o ainda até restinho volta hoje nele. faz um pouquinho mais de frente, porque tem um monte de retardado seguindo ele. Bem, e todo mundo da esquerda, para mim, é retardado e ponto final, e ninguém vai mudar minha opinião. Aí A a gente live é teria que ter minha. cuidado só com fraude, com as eleições eletrônicas lá, com as urnas. Isso é um outro ponto. Mas é muito difícil fraudar. Porque agora tem um pessoal Com maior, Bolsonaro. anti-aparelhamento. Porque o aparelhamento ainda existe, ao contrário do que as pessoas pensam. Cadê o Dandan? Danielzinho, cadê tu? Qual foi a palavra, Rafa? Você está aí 200 horas, já tinha que ter escrito. Qual a palavra? O Bolsonaro, bom pescador, pesca muita traíra. Não, muita não. É governo, né, amigo? Pesca até pouco. Um cara que veio contra o sistema todo e ganhou comendo pão com leite condensado e Coca-Cola numa cozinha, amigo. Esse cara é gigante. Esse cara é fora do padrão. Não conheço ninguém maior. Hoje, ele é o meu herói. E para tirar esse cara, rapaz, nem ele pegando 200 bilhões de dólares, eu ia falar que ele não é meu herói. Ele continua sendo meu herói.
porque ele foi contra... Rapaz, você tem noção de ir contra o Congresso Nacional, o Senado Nacional, contra o STF e de quebra toda a mídia esquerda que recebeu, eu vou falar porque eu gosto de repetir, 12 bilhões, agora é só cenzinho de propaganda do governo. Quebrou, caixinha quebrou. Vão passar necessidade. Era considerado um herói e perdeu tudo. Ô Rafa, me traz notícia nova, vai. Se apequenou. Me vem com essa notícia pequena, não. E o Kim Catacoquim? Amiga, com essas frasinhas fracas, que todo mundo já disse aqui só 1000 vezes. E o Kim Catacoquim? Virou de lado rápido também, né? Rapaz, não, ele tem uma coisa boa. Ele é inteligente e burro, porque escolheu o lado errado. Ele escolheu o lado errado. Ele achou que o outro lado fosse vencer. E tomou partido. Errou. Escolheu o lado errado. A chance da Choi Chi se reeleger, amigo, é 0,000 alguma coisa. O Fruta se reeleger 00 alguma coisa. E eu estou esperando o convite para que o Jean Willis volte ao Brasil para responder o processo que ele precisa responder. O Moro seria presidente, errou ao brigar com o único, lógico que ele não poderia brigar. 28 na política e não se meter em falcatruas. Ele escolheu o lado errado, antes aparentava ficar do lado certo. Pois é, a Bíblia fala dos lobos e fala das ovelhas. Eu fico bravo mesmo, Isa, você já sabe, bravo. Por isso vem agora o nosso momento calmante. Manda aí pra gente algo que nos leve para o céu, nos tire da terra, no sentido de transcendência. Eu sou Bolsonaro, não só porque ele é um homem, eu não tenho ninguém de estimação em nada, mas eu tenho ele numa alta estima. Por quê? Porque não me parece que esse cara nunca se vendeu nem por uma bala, amigo. Então o cara que não se a Globo tinha achado, né, pastor? Se não a Globo tinha achado, a Globo vasculhou ele. Não, desmoralizaram a sogra quando ele xingou a mulher de gorda quando ele tinha 5 anos. Agora, vai já o que fazer, cara. Não. Manda aí, meu filho. Deixa o céu descer. Traz o céu pra gente. Quero ser como criança. Boa. Essa é a minha também. Te amar pelo que é. Voltar à inocência. E acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer. Torno-me independente e deixo simplesmente crer. Não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Abraça-me, abraça-me, abraça-me com teus braços de amor.
abraça-me, 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 Senhor, abraça-me com teus braços de amor. Que amor é esse que não me tratou segundo os meus pecados, segundo as minhas iniquidades, mas com misericórdia que se renova a cada manhã. Quando voltei, me abraçou, me chamou de filho, me deu novas vestes, colocou um anel em minha mão, sandália nos meus pés, fez um banquete e me abraçou. Sou teu filho, porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. Prepare um banquete. Oh Deus, há um banquete nessa noite. Amém. Não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço. Abraça-me. Essa canção, ela fala muito comigo. Ela é o começo de todas as coisas na minha vida. Eu fui num único culto e me converti. Eu era aquele que se dizia ateu. Já se passaram quase 16 anos. E foi num culto onde o pastor disse... Eu estava muito indignado, eu estava com raiva de estar ali. Eu não queria estar ali. E o pastor disse, à medida que você se torna adulto, você se afasta de Deus. Porque você se torna autossuficiente. Dono de si. Independente de tudo. Você abandona totalmente as pessoas. É o próprio Deus. Por quê? Porque você é autossuficiente. E eu gostava de dizer naquela época, eu sou o cara. E eu li a Bíblia tantas vezes e não achei nenhum erro nela. Achei erros em mim. Foi um amigo meu que é cirurgião plástico, Elisângela. O nome dele é Pacheco. É o meu Estevão. E ele me convidou para eu ir nesse culto e eu fui. E então o pastor dizia que à medida que o homem se torna adulto, ele se afasta de Deus porque ele se torna arrogante, prepotente, autossuficiente, dono da verdade, o cara. Foram essas 5 frases. Então eu me irritei naquele momento, mas eu senti algo no meu coração que me apertava, me espremia.
E eu não queria mostrar a minha fraqueza, porque ao longo da minha vida, tudo meu foi conquistado na força do meu braço, tudo foi conquistado sem ajuda, sem apoio, senão da minha família, mas dentro do que eles podiam. Então, meu coração era pétreo, muito duro. Já se faziam aproximadamente 10 anos que eu não chorava. Não sabia o que era chorar, de tão duro que eu era. E quando o pastor Sabino Dourado, o nome dele, primeira igreja presbiteriana de Taguatinga, eu moro no Lago e tinha que ir para lá, são 80 quilômetros, ida e volta. Depois da minha conversão, nós fazíamos isso 3 vezes por semana. E ele disse que à medida que o homem se torna adulto, ele se afasta de Deus porque ele se torna arrogante, prepotente, autossuficiente, dono da verdade. O cara faz uma análise sobre essa palavra, reflete sobre isso. Autossuficiência, não preciso nem de Deus. Arrogante, aquele que acha os outros menor do que ele. Aquele que acha pouco dos outros. Prepotente, aquele que acha que tem uma pré-potência diante das coisas. Mas eu operei durante a minha vida toda muitos baleados, esfaqueados, acidentes automobilísticos. E nem todos eu pude salvar. Aí se manifestava a minha impotência, apesar de ser tão estudioso, tão dedicado, porque era a única coisa que eu tinha. Era o meu estudo. E eu passava fome das 6 da tarde às 2 da manhã na biblioteca porque eu não tinha os livros. As pessoas te veem hoje vestido, andando no carro X, morando em tal lugar, mas elas não sabem o background, não sabem a tua história. Elas só nos veem prontos. E ele continuou e disse: o que Deus quer de você? Eu já com raiva, né? Indignado. É que você volte a ser criança. E na inocência da criança acreditar sem questionar. A grande verdade, Cris, não fui eu que o aceitei. Foi ele quem me aceitou, apesar de eu ser como eu era. Essa é a grande verdade. Agora, a segunda verdade, Cris, é que ele me ofereceu perdão. E esse eu aceitei. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aí está a chave de todas as coisas. Ele ofereceu o seu Filho para perdoar a todos. Quem? Ao mundo. A grande verdade é que se uma pessoa não foi salva, não foi porque ela não acreditou em Jesus, porque não acreditar em Jesus é até ignorância. Porque os livros históricos falam acerca dele e ninguém tem como questionar a existência dele. Ah, eu nunca vi o corpo dele, lógico, subiu glorificado. Mas não foi só o corpo dele que nós não vimos. Tantas pessoas que estão sendo mortas agora, morrendo com Covid, e que a família não consegue localizar o corpo nesse tempo. Imagina naquele. Então as pessoas usam de todas as formas para descredibilizar a Cristo. Mas não o Cristo histórico, porque esse não tem como entrar em descrédito. A propósito, 1400 anos antes de Cristo, existia um homem chamado Sócrates, Platão. Eles eram mais ou menos da mesma época. E, em especial, Platão, ele tem 5 livros só, 5 cópias. E todo mundo acredita. Por que não acreditar naquele que veio 1400 anos depois? Platão se torna a referência do classicismo cultural. Meu Deus.
A grande verdade é que a resposta está porque Deus amou o mundo. Mas foi de tal maneira significa dizer que não temos como traduzir. Porque no grego não tem o aumentativo, grandão, muitão. Então foi de tal maneira. A palavra vai dizer em Atos que Deus não faz acepção de pessoas, então ele morreu literalmente por todos. Por Hitler, Mussolini, Lula, Dilma, por todos. O ponto é que nem todos aceitaram o perdão. Aceitar a Cristo é a parte fácil, porque ele é histórico. Mas muitos rejeitaram o perdão dizendo só que ele era um bom homem. Ele foi o melhor homem que viveu na terra. Mas não entenderam quem ele era. Ele era o Deus encarnado que morreu na cruz. Mas quem morre ali foi um corpo, porque o espírito dele não pode morrer. Quem morre ali é um cordeiro, porque o leão sempre esteve vivo. Quem morre ali é só a roupa que vestia quem ele era, a essência dele. A essência dele, pelo contrário, quando mataram a Jesus, o idealizador disso tudo, estamos aqui nessa madrugada por causa dele. Quando você mata o idealizador, aquele que cria todas as coisas, você faz com que a notícia esparrame, com que a ideia esparrame. E se hoje nós estamos aqui é porque nós estamos cumprindo o que diz Isaías 53, verso 11, o fruto do seu penoso trabalho. O fruto do penoso trabalho de Cristo é que estaríamos de madrugada em madrugada, de live em live, de fé em fé, adorando aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir. Aquele que é santo, santo, santo. O Cordeiro mudo. O Cordeiro Santo, que tira o pecado do mundo. Aquele que não usurpou ser como Deus. Antes, humilhou-se a tal ponto, assumindo a forma de um homem. Não usurpou ser como Deus, ainda que fosse Deus. Jesus é 100% Deus e 100% homem. Ele é o homem, ele é Deus como Deus é. E ele é homem como eu deveria ser. Então, diz João 10, verso 18. A vida estava nele, ninguém a tomou, ele a deu. Ninguém pode tirar nada da mão de Deus. Eu dei e ninguém me toma. Eu dou a vida e eu tomo a vida. Eu a dei e eu a tomei de volta, porque esse foi o mandato que meu pai me deu. Eu sou a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Ainda que morra, viverá. Todo aquele que crê, ainda que morra, viverá. Eu adoro repetir Romanos, porque antes nós éramos mortos em nossos próprios delitos e pecados, mas agora morremos com Cristo e ressuscitamos com Cristo. Nós já conhecemos a morte. A morte não é uma surpresa para aqueles que ressuscitaram em Cristo. Por isso, mais importante do que eu ter aceitado o convite foi ele ter me aceito. O nome disso é graça. Não é por mérito, não é pelo que eu fazia, mas foi pelo que ele fez. Porque por aquilo que eu fazia, eu não seria aceito em lugar nenhum. A propósito, ninguém quer ninguém doente perto de si. Ninguém quer cuidar de uma ferida, de um leproso, de uma ferida com pus que purga, que fede, como Lázaro fedia. A propósito, nós temos uma tendência a correr de tudo que fede. Jesus tem uma tendência a correr para cima de tudo aquilo que fede para transferir o seu bom perfume. E foi o que aconteceu naquele dia. Ele correu.
em minha direção como o pai pródigo. O filho pródigo e o pai pródigo. Era o pai quem esperava. O filho só foi acordado, sacudido, no meio do lamaçal, no meio dos porcos, comendo lavagem, quando era para ele estar sentado na mesa do rei, participando da festa. O Salmo 23 é um convite para a festa. Eis que eu coloco diante de vós uma mesa, diante dos vossos inimigos. Jesus está convidando a todo tempo para que nós nos assentemos com Ele. Eis que estou à tua porta e bato. Se ouvir a minha voz e permitir que eu entre em tua casa, eu cearei contigo e tu cearás comigo. Ele já querer bater na minha porta já é misericórdia. Mas ele querer se assentar comigo, isso é graça. Misericórdia é não receber aquilo que eu deveria receber. E graça é eu receber aquilo que eu não deveria receber. Então o pastor disse, o que Jesus quer de você é que você volte a ser criança. E na inocência da criança acreditar sem questionar. Sem questionar. Perceba que homens são questionadores por natureza. Isso não é ruim. A questão é quando a tua pergunta é retórica. Quando você pergunta sabendo a resposta, para ver se o inquirido sabe o que vai dizer. Quando eu perguntei para ele quem eu era, ele disse para mim que eu era um filho amado. E já haviam se passado 40 anos e eu nunca tinha ouvido meu pai dizer que me amava. Mas Jesus, sabendo quem eu era nas entranhas, no mais profundo, olhou para mim e viu o que eu não via e que ninguém via. Se os meus olhos forem bons, todo o meu corpo será luz. Mas se os meus olhos forem maus, todo o meu corpo serão trevas. Os olhos dele é sempre bom. São olhos bons. Ele não sabe ver de uma outra forma. Ele chama Judas de amigo. E naquele dia, então, eu me entreguei. Ainda que eu não quisesse que ninguém soubesse. Eu chorei só de um lado do olho. Porque aquilo para mim era fraqueza, vergonha. Vergonha. Quando na realidade a minha vergonha estava ficando ali naquele lugar. Por isso, eu posso te dizer que a frase mais estúpida que eu já ouvi é quando pessoas dizem, eu não me arrependo daquilo que fiz. É uma frase extremamente estúpida. De pessoas que querem demonstrar a sua intelectualidade, mas a verdade é que ela está mostrando a pobreza de espírito. Mas bem-aventurados pobres de espírito. Há uma bem-aventurança para quem tem pobreza de espírito, porque Jesus é rico nesse espírito. E nesse dia eu me entreguei. Não me arrependo um minuto. Se há algum arrependimento, foi de ter feito coisas que eu fiz e faço, ainda que eu seja dele. Eu sou totalmente dele. Os meus erros não me definem. Eu vou repetir, os meus erros não me definem. O que me define é o acerto dele na cruz. E Jesus não morre por aquilo que não vale nada, pelo contrário. Ele morreu por aquilo que vale tudo. Ele apostou em mim e em você. Ele colocou tudo.
Ele derramou tudo. Ele derramou a última gota do sangue dele quando aquela lança entrou. Porque a vida está no sangue. Como diz Efésios 1,13, tendo ouvido a palavra da verdade, tendo nela crido. Tendo ouvido a palavra da verdade e tendo nela crido, foste selado com o selo da promessa do Espírito Santo. Há um selo em mim e há um selo em você. E quem selou foi o Espírito Santo. Por isso eu não creio que as pessoas percam a salvação. Porque se ele tirar o selo de você, é porque ele errou quando colocou. Eu creio que todo aquele que é do Senhor vai encontrar o caminho. A grande verdade é que eu não sei quem é. Eu sei os frutos que você dá. É o máximo que eu posso identificar. Mas só ele sonda o coração. Só ele visita o profundo, o oculto. Aquilo que homem não pode sondar, nem ler, nem ver. Ele vai e visita o coração. Podemos errar na forma, mas não na motivação. Motivação fala de coração. Fala de mente, fala de alma, fala daquilo que ninguém vê. Por isso, a dissimulação, ela é exposta. A grande verdade é que Jesus não quer envergonhar ninguém. Mas ele quer expor você a você mesmo. Porque você toma um choque de realidade. Aquilo que você achava já não é mais. Eu vou encerrar a live e a gente volta agora rapidamente para não perder essa live. Voltem comigo, em nome de Jesus.